Pais amados, neste dia nós vamos meditar na palavra, nós vamos finalizar o capítulo de Mateus de número 27, vamos orar. Meu Deus, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nós vamos concluir este capítulo hoje e que através dessa palavra, Senhor, o Senhor possa falar conosco. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, nos dá, Senhor, entendimento da Tua palavra, nos dá sabedoria para compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer transmitir para nós. Em nome de Jesus pedimos, oramos e agradecemos. Amém. O título dos versos que nós vamos ler diz assim: A guarda do sepulcro. Nós vamos ler do verso 62 ao 66. 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Verso 64. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Primeira coisa que a gente pode notar aqui, a palavra diz que no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, ou seja, era sábado, porque o dia da preparação era sexta. Sexta, as mulheres preparavam os pães, as comidas, as coisas para que no sábado se pudesse descansar conforme a lei de Moisés. E no sábado, os sacerdotes e os fariseus se reuniram e se dirigiram a Pilatos. Ao meu ver, de certa forma, eles estavam quebrando o mandamento, que era de guardar o sábado. Eles não poderiam fazer isso no sábado. Mas o que mais chama a atenção é a preocupação deles, mesmo depois de Jesus já estar morto, como eles queriam, eles ainda se preocupavam com o que podia, com o que podia se suceder caso o que Jesus tivesse dito acontecesse. E eles temiam por quê? Porque Jesus já havia ressuscitado pessoas, O último, inclusive, foi Lázaro, que ele ressuscitou. Então, eu penso que no fundo, eles tinham medo mesmo que ele ressuscitasse, porque se ele foi capaz de ressuscitar outras pessoas, ele poderia ressuscitar-se. E eles usaram essa palavra, embusteiro, que quer dizer uma pessoa mentirosa, uma farsante, na verdade para esconder o que eles realmente temiam, porque eles temiam que realmente Jesus ressuscitasse. E não que fosse algo que não fosse acontecer. Eles temiam isso. E para conseguir a escolta, eles inventaram que os discípulos poderiam roubar o corpo de Jesus. Mas no fundo, ao meu ver, existia realmente um temor de que Jesus ressuscitasse.
Outra coisa que chama atenção é o último versículo que fala assim: que indo eles montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. A minha pergunta que eu faço, será que eles se certificaram que Jesus estava lá dentro, o corpo de Jesus estava lá dentro, antes deles selarem essa pedra? Porque já que eles temiam tanto, né, que Jesus ressuscitasse, pode ser que eles tenham se certificado de que o corpo de Jesus realmente estava ali dentro. Na meditação anterior que nós fizemos, no verso 60, que fala sobre José de Arimateia, diz que José de Arimateia depositou o corpo de Jesus no túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Ou seja, quem colocou aquela pedra ali para fechar o sepulcro foi José de Arimateia. Ele não, né? Talvez pessoas, servos dele. Ele sozinho talvez não conseguisse rolar essa pedra. Agora, quando vai a guarda junto com os sacerdotes e os fariseus, a narrativa diz apenas que eles selaram a pedra. Mas será que eles não abriram para ver se realmente o corpo de Jesus estava ali? Já que era o temor a grande que Jesus ressuscitasse, pode ser que eles tenham aberto. Sobre esses versos, é triste ter que ler que Jesus foi chamado de embusteiro. É uma palavra dessa tão feia para uma pessoa que fez tanto bem para as pessoas, ajudou tanto. E sobre isso nós também vamos orar, sobre esses versos que nós lemos e sobre essa palavra usada para falar de Jesus. Senhor Jesus, pedimos perdão por terem te chamado de embusteiro. Tu não merecia esse adjetivo. Aqueles homens tinham muita inveja e medo de ti. Eles sabiam que tu era uma ameaça para eles, seus cargos, seus dogmas. A religiosidade deles, o Senhor era uma ameaça para ela também. Para eles não era interessante que tu existisse, pois isso acabaria com os cargos deles, os benefícios que eles tinham. Eles não seriam mais necessários, pois com Jesus não era necessário um sacerdote para fazer expiação pelo pecado, nem adentrar no Santo dos Santos. Obrigada, Senhor, pela tua morte naquela cruz, que faz com que nós sejamos justificados e podemos nos achegar a Deus sem intermediários. Perdão, Jesus, e obrigada por ter suportado tanta calúnia, injúria e difamação. Obrigada, nós te amamos e te agradecemos, porque o Senhor nunca pensou em se defender de tanta calúnia, de tanta difamação, de tanta injúria. O Senhor só pensou em cumprir a sua missão. Nos ajuda, Senhor, a seguirmos o teu exemplo e não se preocupar com o que as pessoas falam sobre nós, mas que possamos manter o nosso foco naquilo que o Senhor quer que nós façamos. Em nome de Jesus. Amém. Medite nessas palavras, entregue ao Senhor esses minutos de meditação como a sua oferta a Ele.